Olá, meus queridos amados, meus queridos irmãos, filhos amados de Deus Pai Todo-Poderoso. Seja bem-vindo ao nosso sábado, dia 18 de julho, 15ª semana do Tempo Comum. Está começando a nossa liturgia diária em família. Queremos agradecer a você que tem colocado o seu pedido para que nós podemos então estar rezando na nossa oração inicial. E também a você e aos missionários que têm nos ajudado com as leituras e reflexões da nossa liturgia diária em família. A vocês o nosso muito obrigado. Queridos irmãos, quero pedir perdão ao missionário e DJ Vitor, lá do Rio de Janeiro, e sua esposa, que prepararam as leituras e a reflexão para o dia de ontem. Eles que toda a sexta-feira nos delicia com a palavra de Deus. O erro meu, por minha culpa, não chequei minha caixa de mensagem, de e-mail, e sendo assim, nós não colocamos a reflexão e as leituras que eles prepararam com tanto carinho, com tanto amor para cada um de nós. Mais uma vez, peço perdão ao DJ e à sua esposa. E ao mesmo tempo agradeço a vocês. Agradeço ao DJ e à sua esposa pela vossa compreensão e pedimos a bênção de Deus sobre vocês e sobre os vossos ministérios, sobre as vossas intenções. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, chegou a hora das nossas orações. Se você tiver a oportunidade de se concentrar, abaixando a vossa cabeça, coloque os seus pensamentos, ouvidos, olhares para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Se a sua mente sair de sua concentração, não se preocupe, deixa o seu pensamento livre, mas concentra o seu coração na imagem de Jesus e Maria. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Senhor, Pai eterno, se inicia uma nova etapa em nossa vida, somos corajosos, somos amados e temos esperança porque o Senhor sempre se encontra ao nosso lado, nos orientando. Mas quando saímos de sua proteção, caímos em tentação e consequentemente pecamos. Senhor, livra-nos de cometer injustiça, de aceitar a injustiça contra os nossos irmãos, de querer combater a injustiça por meio de violência. Inclusive, nessa pandemia, olha a quantidade de violência que está acontecendo no mundo inteiro, das coisas que têm sido ocorridas, olha as questões que a situação está caindo, pessoas estão indo às ruas, não buscando justiça, mas querendo buscar mais o ato da violência, em vez de realmente ter a justiça. Pai, olha para nós, Senhor Deus. Volte os vossos olhos para que nós podemos vos enxergar de novo. Tudo que o Senhor nos ensina, é perdoar e dar o perdão. E cada vez que fazemos uns atos violentos, nós não conseguimos enxergar o perdão, não conseguimos enxergar o amor de Deus aos nossos irmãos. Pai, ajuda-nos a ter a vossa visão, para que assim, ó Pai, para que assim a tua paz esteja dentro de nossa casa. Que a
tua paz possa reinar em nosso coração, Pai. Que a tua paz possa reinar nos nossos olhos, ouvidos, no nosso pensar. E principalmente, nós podemos transmitir o amor que vem do Senhor para com nossos irmãos. A Ti, ó Pai, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executa tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência, cobiçam casas e roubam-nas. Oprime o dono em sua casa, o proprietário seus bens. Isto diz o Senhor. Eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia, serei assunto de uma alegoria, de uma canção triste que diz: fomos inteiramente devastados. A parte de meu povo que passou a outro, por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos serão repartidos entre infiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as porções consignadas por sorte. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 9b. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor, porque ficais assim tão longe, e no tempo da aflição vos escondeis, enquanto o pecador se desobedece, o pobre sofre e cai no laço do malvado? O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vós despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo, Deus não existe, e isto mesmo que ele pensa. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Só há maldade e violência em sua boca, em sua língua, só mentiras e falsidades. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Vós, porém, verdes a dor e o sofrimento, vós olhais e tomai tudo em vossas mãos. A vós o pobre se abandona confiante, sois dos órfãos vigilante protetor. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhe que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não crebará
o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados, meus queridos irmãos, hoje nosso Senhor nos chama para olharmos para um contexto social e religioso, onde que o profeta Miqueias denuncia os pecados sociais cometidos pelos chefes nomeadores da casa real, os sacerdotes e o profeta, que acabam por arrastar para o mesmo pecado, para o mesmo crime, todo o povo. O profeta não faz uma lista exaustiva desses pecados, mas aponta alguns que ilustram bem a malícia imperdoável da opressão aos fracos. O justo julgamento de Deus é inevitável e não tardará. Infelizmente, as situações denunciadas em Miqueias continua hoje ainda no nosso mundo, continua no mundo atual em que vivemos. A lei dos que são economicamente mais poderosos mostra a tragédia que a ganância provoca em nossa vida, pois a ganância causa grande sofrimento para muitos e se expande também para toda a face da terra. O dinheiro revela-se uma arma mais letal do que uma bomba atômica, do que as ogivas nucleares. Quando usado unicamente em vista dos seus próprios interesses, dessas próprias loucuras na qual o dinheiro comete. Quando o dinheiro se torna um objetivo da vida, ele não admite rivais, ele não admite que encontra na sua frente alguém que é contra a vontade do dinheiro. O dinheiro é tudo e tudo é o dinheiro, nada mais do que a ganância. Quem se entrega ao dinheiro, ele não consegue mais ver ninguém a não ser si próprio, a não ser ver também na sua frente, nos seus olhos, em tudo o que vai fazer, ele leva a respeito do dinheiro. Ele sempre vai colocar o dinheiro na frente de tudo. Tudo é o dinheiro. Na hora que vai comprar algo, na hora tudo, o pensamento é gasto, o pensamento é financeiro. E como se do outro lado, um exemplo, como se do outro lado existisse então milhares de janelas abertas e grandes oportunidades de felicidade sem fim, os nossos olhos se abrem, os nossos ouvidos escutam barulhos que se tornam música para os nossos ouvidos, a nossa mente já pensa em grandes acontecimentos e nosso coração se arrepia ao sentir o gosto do pecado. Isto que o dinheiro faz quando as pessoas simplesmente vê o dinheiro. Ele não consegue mais ver outra coisa a não ser a ganância, a não ser busca pelo dinheiro. Amados, o pecado é um vício que não se acaba, ao menos que lutemos contra ele com as armas que Cristo sempre tem nos ensinado. Quando nós lemos, quando nós meditamos as leituras sagradas, como meditamos e quando escutamos os profetas, os santos, quando nós meditamos nas memórias dos santos, de como que os santos agiram na vida inteira, na qual eles se dispuseram de si mesmos para seguir a Deus.
É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos colocar em nosso coração. Pois os santos, eles buscavam a oração, eles buscavam a confissão, eles buscavam a caridade, da forma que Jesus sempre fez. Jesus, ele buscava a oração. Ele ia aos Montes da Oliveira entrar em oração para conversar com o Pai. Ele se confessava com o Pai e praticava a caridade aos pobres, aos oprimidos, aos injustiçados, aqueles que não tinham amor, aqueles que não tinham cuidado. O Senhor nos chama para que nós possamos seguir os seus ensinamentos. O Senhor te chama agora para que você entre, esteja com Ele. Assim o Senhor nos fala, assim o Senhor nos quer que nós nos tornamos, para que nós podemos sempre olhar tudo com o olhar de Cristo, que nós podemos olhar todos os nossos irmãos com o olhar de Cristo. O profeta, então, os profetas do Antigo Testamento, com muitas frequências, eles se atiram eles falam contra as propriedades, falam como as prepotências, eles falam contra aqueles que buscam de suas autoridades, buscam devido ao dinheiro, devido ao seu poder aquisitivo, de subjugar, de falar, de agir contra mal, de agir contra o pobre, de agir contra aqueles menos favorecidos, a ir contra os nossos irmãos. Os ricos, eles agem muitos em relações contra os pobres, não somente por questões sociais, mas como que o dinheiro está na frente, ele não vê aquele filho, não vê aquele irmão como filho de Deus, ele simplesmente vê como um escravo. Sobretudo, nós podemos então olhar que as injustiças que entre o homem, as injustiças entre os homens, elas quebram a relação com Deus. O mal que se faça ao homem é do mesmo causa, o mesmo efeito quando é feito em Deus. Porque nós somos imagem, semelhança e principalmente filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, o coração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo foi particularmente dedicado às classes mais populares, às classes mais inferiores. Eles vieram para chamar aqueles que Deus o confiou, isto é, a cada um de nós. Então, meus filhos, era necessário renovar o mundo. Em Roma existia uma escravatura, existia-se usado o ser humano como um animal de carga. 10 milhões de cidadãos, eles eram servidos por 100 milhões de escravos. Na Palestina, os fariseus, eles eram arrogantes e sem coração. Meus amados, Jesus não veio ao mundo para buscar glória. Jesus não veio ao mundo para buscar promoção. Jesus, ele chegou como servo de Deus para se entregar a Deus em prol do amor de Deus para conosco. Ele veio buscar-nos para lhe entregarmos a cada um de nós em nossas mãos a salvação. E porque ele foi contra os injustiçados, contra aqueles que praticavam o ato contra o amor,
pelo ato contra a falta de respeito, ele morreu na cruz. Morreu na cruz não simplesmente por esses atos, mas morreu para nos salvar. Jesus, hoje, meus amados, ele nos convida a sermos como ele, porque ele veio com um olhar que ele vê todos nós como os irmãos. Ele não mostrava a distinção, ele mostrava a distinção entre os seres humanos. Ele não colocava que aquilo era de cor, ele não colocava se aquilo era isso ou se aquilo era aquilo. Ele não agia com um julgamento contra a lei que era dada a Deus. Jesus, ele agia com amor, ele trabalhava com amor e ele adorava Deus Pai em tudo o que fazia. Em tudo o que ele fazia, ele primeiro buscava o Pai as orientações, buscava o Pai o discernimento, buscava o Pai como a forma de lidar com toda a situação na qual ele se encontrava ao seu redor. Ele jamais deixou de buscar o Pai. E assim, meus queridos, Deus nos fala: jamais deixe de buscar o Pai. Jamais deixe de buscar a Deus Pai Todo-Poderoso. Buscai a Deus em tudo que nós iremos fazer em nossa vida. Buscai a Deus em tudo. Se você vai sair de casa, antes de sair, busque a Deus. Se você acordou, busque a Deus. Se você vai almoçar, agradece a Deus. Busque a Deus em oração. Busque a Deus nas caridades que damos aos nossos irmãos. Busque a Deus nos atos que nós iremos fazer. O seu ato tem que ser um ato que é dado em graça, dado em louvor, dado em agradecimentos a Deus. Meus queridos, que Deus Pai Todo-Poderoso derrama sobre cada um de vocês a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.